Meus queridos, vamos para mais uma linda história. Hoje nossa história não é da Bíblia. Eu gosto muito dessa história e eu espero que vocês também gostem. Mas antes de eu contar, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve também, dá o like, compartilha entre muitas crianças e adolescentes, para que eles possam aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, sua família, e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Você tem algum bichinho de estimação? Aqui em casa nós temos peixe e nós temos também um cachorro muito sapeca. Se você tem seu animal, a Bíblia diz que você deve cuidar bem do seu animal. Não importa se é um peixe, um cachorro, um gato, um hamster ou qualquer outro bichinho. Você deve cuidar bem dele, porque isso agrada ao Senhor. E a história que eu vou contar hoje para vocês é a história de um menino e o seu cachorro. O nome do cachorro se chama Piloto e é uma história da editora APEC. Piloto, ele era um cachorro muito esperto. Seu dono se chamava Roberto e Roberto achava que não havia cachorro mais inteligente do que Piloto. Onde Roberto ia, Piloto ia com ele. Só ficava em casa quando Roberto ia para a escola. Eles eram amigos inseparáveis. Roberto amava muito seu cachorro e Piloto amava muito seu dono. Certa vez, Roberto, quando chegou da escola, Piloto não estava lá para recebê-lo. Piloto sempre recebia Roberto quando ele chegava da escola, com a linguinha para fora, abanando o rabinho, fazendo festa, latindo. E dessa vez estava tudo em silêncio. Então Roberto, ele ficou preocupado. Ele perguntou para sua mãe: Mãe, a senhora viu o Piloto? Ele não veio me receber. E ela disse: Não, filho, ele deve estar por aí. Procure aí pelo quintal, mas não demore que já vamos servir o almoço. Roberto procurou Piloto em todos os lugares e não achou. Quando o pai do Roberto chegou do serviço, ajudou Roberto a procurar e eles procuraram todas as ruas do bairro dele. Perguntaram para todos os vizinhos. Roberto chegou em casa, o prato de Piloto ainda estava com a comida, a água do mesmo jeito, a casinha vazia. Roberto ficou muito, muito triste. Roberto chorou muito, muito, muito. Seu pai perguntou para ele qual a última vez que ele viu o Piloto. E ele disse: Pai, foi quando eu ia para a escola, ele ia comigo e eu mandei ele voltar. Eu acho que ele se perdeu. E o pai disse: Amanhã, filho, nós vamos procurar de novo. Mas não fica triste, não. O Piloto, ele deve voltar. Vai deitar, Roberto, tenta dormir. Roberto chorou tanto e ele dormiu chorando. Ele amava muito, muito seu cachorro. No outro dia, uma das vizinhas veio falar com o Roberto e falou para ele: Você achou seu cachorrinho? Porque o homem da carrocinha, eu fiquei sabendo que ele passou ontem aqui no nosso bairro e ele estava levando todos os cachorros que não tinha coleira. E o canil, para pagar para o cachorro, tirar o cachorro do canil, Roberto, tu tem que pagar R$ 50, que é a licença. Sabe, quando o cachorro não tem uma coleira, não tem uma identificação, o canil, que é as pessoas que trabalham para a prefeitura da cidade, eles saem procurando os cachorros sem coleira. E esses cachorros, eles levam para o canil. Porque se o cachorro não tem uma coleirinha, não tem uma identificação, eles acham que o cachorro não tem dono. Então eles levam, tiram os cachorros da rua. E assim, Roberto pensou: meu cachorrinho deve estar lá no canil. E quando ele saiu da escola, ele foi lá para o canil, atrás do seu cachorro. Ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele não queria esperar até a hora do seu pai chegar para ele pedir os R$ 50. Ele queria ter certeza que Piloto estava mesmo no canil. Seu coração batia forte, fazia um sol quente, mesmo assim ele foi correndo rapidamente e ele chegou no canil. Quando ele chegou no canil,
Quem é que ele viu preso, acorrentado e preso, com o portãozinho fechado da casinha, sem poder sair? Era o piloto. O piloto, quando viu o Roberto, pôs a língua para fora, balançou o rabinho, começou a pular, latia desesperado. Ele queria sair, ele queria estar pertinho do seu dono que ele tanto amava. Roberto também queria pegar piloto, estar juntinho dele. Mas aquelas correntes prendiam piloto. Aquelas grades afastavam piloto de Roberto. Piloto agora estava preso. Ele não pertencia a Roberto. Agora ele estava como um escravo, prisioneiro do canil da prefeitura. Roberto, quando viu aquela situação, Roberto começou a chorar. Seu coração doeu. Ele não aguentava ver seu cachorrinho preso ali naquele canil. E ele começou a chorar muito, e piloto latindo e ele chorando. Mas o moço que trabalhava lá no canil, que cuidava dos cachorros, era um homem muito bom. Ele ficou observando aquela cena, aquele menino chorando, o cachorrinho latindo, querendo o seu dono. E ele se lembrou que quando ele era criança, ele tinha também um cachorro. E um dia seu cachorro se perdeu e um amigo passou o dia com ele procurando o cachorrinho até encontrar. E aquele homem, que era muito bom, sentiu seu coração doer ao ver aquele menino chorando perto do seu cachorrinho. Então ele foi, pegou do bolso R$ 50 e ele deu para o Roberto. E ele disse: olha, pague a licença lá no canil, pegue a coleira, coloque no seu cachorro, coloque seu nome, os dados, para que seu cachorrinho possa ficar livre, andar livremente, e assim ninguém mais vai prendê-lo. Roberto parou de chorar e ficou muito feliz. Ele não sabia o que fazer, ele não estava acreditando. A dívida era dele, mas aquele homem estava disposto a pagar a sua dívida. E ele pegou aquele dinheiro e ele disse para aquele homem: obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E saiu correndo, pulando. E pagou a licença do piloto, colocou a coleira nele com identificação. Agora, se achassem o piloto na rua, todo mundo ia saber que o piloto era do Roberto, porque tinha o nome dele, o endereço ali também na coleira. Roberto estava muito feliz e piloto também. E foram os dois para casa. Agora piloto era livre e piloto podia ir junto com o Roberto, seguir o seu dono para onde o Roberto fosse. Quando chegou em casa, Roberto contou essa história para sua mãe. Sua mãe ficou muito feliz. Ele não via a hora do seu pai chegar de noite para contar para o seu pai também o que foi que aconteceu. Quando o Roberto contou para o seu pai disse para ele: filho, essa história me lembra daquilo que Jesus fez por mim e por você. Me faz me lembrar da história da Bíblia, o que aquele homem fez por vocês, que pagou aquela licença, me lembrou do que Jesus fez. Sabe, meus queridos, o pai de Roberto continuou contando para ele que piloto, ele estava preso naquele canil. Nós também, nós estamos presos por causa do nosso pecado. O pecado, ele nos torna prisioneiro. Nós estamos acorrentados, somos escravos do nosso pecado. Assim como o piloto, ele estava ali com aquela corrente prendendo e ele não podia sair, nós também estamos presos por causa do nosso pecado. Vou ler um versículo da palavra de Deus. João 8:34 diz assim: aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então o pecado, ele nos torna escravo, ele nos aprisiona. Estamos presos, assim como a piloto estava preso por aquela corrente naquele caminho. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão separados de Deus. Piloto, ele estava separado de Roberto, a pessoa que ele mais amava.
por causa daquelas correntes, nós também estamos separados de Deus, a pessoa que mais nos ama, por causa do nosso pecado. Deus, sabendo disso, Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus, Ele nos ama tanto, de tal maneira, que Ele resolveu morrer numa cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Jesus, Ele derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ser libertos do nosso pecado. Assim como o piloto, ele foi liberto, foi pago aquela licença e ele foi liberto daquelas correntes e pôde escolher seguir o seu dono, que era Roberto. Nós também podemos ser libertos do nosso pecado se nós recebermos o presente que Jesus nos dá, que é o presente da salvação, quando ele pagou lá na cruz o preço do nosso pecado, derramando o sangue dele precioso. Nós vamos ler outro versículo da palavra de Deus que fala do preço que Jesus pagou na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com os vossos corpos. Nós fomos comprados por um alto preço, ou seja, um preço muito grande, muito alto, que nenhum dinheiro pode comprar. Piloto foi comprado com dinheiro, mas nós fomos comprados com sangue precioso de Jesus. E se nós cremos nisso, recebemos o presente de Jesus, nós podemos ser libertos do nosso pecado. O padre Roberto explicou tudo isso para ele e ele finalmente entendeu aquilo que Jesus havia feito na cruz por ele. Ele se lembrou das mentiras que ele havia falado para sua mãe, da desobediência, dos muitos pecados que ele fazia, as coisas erradas. E ele disse: papai, agora eu entendo o que Jesus fez por mim. Eu sei que sou pecador e quero receber Jesus como Salvador. E naquele momento, Roberto se ajoelhou com seu pai, pediu para Jesus o perdoar e o salvar e fazer morada dentro do seu coração. Se você, meu querido, entende isso também, consegue entender que você é pecador, que você precisa de um Salvador, você também, como o Roberto, pode agora se ajoelhar, falar com o Senhor em oração, pedir para que Jesus te perdoe e seja o seu Salvador. Faça isso. Você ainda não recebeu Jesus como Salvador? Não espere, meu querido, porque é bom, é muito bom ter Jesus no nosso coração. E se você já tem Jesus como Salvador, meu querido, não canse de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Vai para a igreja, aprenda a palavra de Deus, né? Junto com outras pessoas, cante, adore o Senhor, fale com Ele em oração, leia a Bíblia, para que você possa crescer e cada dia mais ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrem-se que vocês são preciosos para o Senhor. Sua vida vale muito para Deus. Vocês custaram a vida do Senhor Jesus. Portanto, não demore. Receba-o como Salvador. Receba o presente da salvação, assim como o Roberto fez. Beijo! Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.